Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 26 de fevereiro, nós fazemos memória a São Porfírio. São Porfírio ele nasceu em Tessalônica, na Macedônia, e seus pais se empenharam a educá-lo a cumprir a vontade de Deus e a viver a caridade. Aos 25 anos de idade, ele se mudou para o Egito e depois ele foi para a Palestina. E ali ele viveu durante 5 anos como eremita. Porém, devido à enfermidade, ele retornou para Jerusalém para que pudesse se tratar. E ali, continuando em uma vida de oração e dedicada ao Senhor, ele percebeu que, apesar de tudo que ele fazia, ainda faltava algo. Então ele já tinha naquela época alguns discípulos, pessoas que vendo seu testemunho também decidiram se entregar e seguir a Cristo por meio do testemunho de vida dele. E ele ordenou a um dos seus discípulos que fosse até a sua região e vendesse todos os seus bens e repartisse com os pobres. E assim ele o fez. E depois ele entrou para a vida sacerdotal, se tornou sacerdote, posteriormente se tornou bispo na região conhecida como Gaza, que hoje a gente tem como faixa de Gaza. E ali, a serviço do Senhor, ele conseguiu com que muitos templos pagãos, além das pessoas se converterem, muitos templos pagãos foram destruídos e os ídolos foram destruídos. E ainda chegou a construir uma igreja em cima do antigo templo que era dedicado aos ídolos pagãos. Sempre demonstrou muita fé, muita caridade na sua vivência e no amor ao servir que tinha aos irmãos para com nosso Senhor Jesus Cristo. E São Porfírio, ele nos ensina, nos lembra um trecho da passagem onde um jovem chega até Jesus e diz: Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Aí Jesus fala sobre seguir os mandamentos e ele fala: sim, Senhor, já sigo todos eles. E aí ele diz para o jovem: então uma coisa apenas te falta. Vende o que tens e reparte com os pobres. E o jovem ficou triste porque ele era muito rico. Ao contrário, São Porfírio, ele percebeu que era isso que faltava para ele e ele o fez sem questionar. Ele o fez sem se entristecer com esse fato. Conta-se até mesmo que, posterior ter vendido tudo, ele passou a trabalhar diariamente para conseguir o seu pão e contando sempre com a providência divina. É saber que, quando nos colocamos aos cuidados do Senhor, Ele providencia o necessário. Ele não providencia aquilo muitas vezes que nós pedimos, mas Ele providencia o necessário. E somente quem tem fé consegue entender a profundidade de se colocar nas mãos do Senhor, de viver confiando na providência de Deus. Às vezes a gente reclama: me falta isso, não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo. Mas a pergunta é: o necessário tem faltado? Se tivesse faltado, provavelmente não existiria o próximo dia. Não existiria sequência de tantas situações que acontecem na nossa vida. Então, que no dia de hoje, a exemplo de São Porfírio, seja na enfermidade, seja na ausência de muitas coisas que nós queríamos, seja nas tribulações, sejam nas provações que nós sofremos, que nós confiemos a nossa vida ao Senhor inteiramente, que nós nos confiemos à providência divina, aquilo que Deus faz, porque muitas vezes Ele faz podas exatamente para que a gente não se desvie do caminho, para que a gente não venha a perder a vida eterna. Então, no dia de hoje, que nós possamos pedir: São Porfírio, intercedei por nós.